Fala, galera, vamos acompanhar aí as últimas informações do Timão, que continua de olho no mercado e está em negociação por Alisson e Vini Souza e se prepara para o clássico com o Santos. Vamos ver aí as últimas informações do Timão. Tá imaginando as possibilidades, Ronaldo? Muitas, né? Tá Mas precisando aí, contratar muito, pouco, médio? ó, tá chegando muita gente também. Como é que é, Charlie? Quem? Caio César? O Charles César. Quem? Charles César? Caio Milans. César. Quem? O Milans. Ah, é? Pedro. Milanesa? Vini Souza. Ah, Messi, Cristiano Ronaldo está sendo sondado. a NASA. A NASA. Mas eu estava fazendo aqui e é uma pena. Você ficou de férias também, né? Você É. sabe tudo que aconteceu. Então, o que aconteceu? Me conta que eu tô querendo notícia Acabou o boa. transferban, o Flamengo Isso é teve legal. batalha naval. Batalha naval? É, o São Paulo tá com a sonda. O São Paulo tá com uma batalha naval. E o Palmeiras? E o Palmeiras continua vice. E o Santos? O Santos vai ser uma pedra no sapato. Mas com o Neymar ou sem Neymar? E o Gabigol? E o Gabigol ou sem Gabigol? O Brasão São ou sem cunhados. Brasão? É família, né? Família Santos, né? Família tá indo bem. Mas, ó, eu tô triste com o Dorival. Mas por quê? Dorival, ele não tinha que ter colocado o Kaká pra jogar. Ele tava quase vendendo ele pro Atlético. Graças a Deus. Obrigado, Ele tá Dorival. quase vendendo. Obrigado, Dorival. Como é que você pode ficar triste com o Dorival? Te deu o título da Copa do Brasil. Sim, Quando o mas- assunto é Copa do Brasil, se há interesse nessa competição, contrata o Dorival, né, Capela? É verdade, Dorival é um monstro. Mas você vê, o cara bom também Em competição de erra, né? mata-mata, ele é fenômeno. O cara bom também erra. O Dorival errou. Não tinha que ter colocado. Mas liberou o Félix Torres pra nós. Não, mas aí foi o Fabinho. Fabinho, você não quer levar o Kaká, filho? Não tem um Fabinho no Atlético Paranaense lá, não? Ô, tinha que ter o Fabinho lá no Furacão, hein? Não tem nenhum Fabinho. Ó, pessoal do Furacão, hein? Não tem nenhum Fabinho aí pra levar, o Kaká. Mas você- É tudo mentira. Porque assim, eu tenho uma ideia pra você. Por que você não oferece o Kaká em troca do Alisson de São Paulo aí? Pode dar negócio. Será que a sonda vai... Senhora. A Você não sonda gostou vai- da minha ideia? Eu gostei Não é dessa boa? sonda aí. Podia ir lá em Itaquera. Se bem que o Crespo falou que ele não quer ninguém do Corinthians. A cara do doutor, ó. Inclusive o Corinthians, e se o São Paulo liberar, o Corinthians está pedindo o Alisson de graça, só pagando salários. Aí o São Paulo vai reforçar um rival direto. Ó, eu acho Não, que... vocês com a influência que tem não podem liberar esse tipo de negociação. Ah, Isso é eu não ruim. mando a Porque gente o não, Alisson com o Dorival, todo mundo sabe que joga. Rui Costa. E outra coisa, Ué, o o Crespo Kaká... não quer ninguém do Corinthians. Não, mas ele deixa eu falar. mesmo falou Então, que ele o não Crespo quer ninguém. dinheiro. Dinheiro, Deixa eu falar. dinheiro. É dinheiro. Não é. Tem que, Quem falar dos com- dois tem? tem que contar a história pro Crespo direito. Vocês têm que contar a história. Qual que é a O história? menino Kaká. Esse Kaká é aquele que jogou no Milan. Esse não é aquele. Não estraga o negócio, Renato. Renato, você não quer... Aquele é Não, não, Kaká com K, Não, esse é com esse C. a gente coloca também 2 K nele lá. Pode levar. Muda a certidão? Muda, na hora. Mudando aqui na hora. A gente faz papel agora. Tem que levar o Kaká pro São Paulo novamente, doutor. Não, vai Kaká pra lá. Avisa o Você tá Crespo. igual o cara que imita o Raul Gil, né? Com aquelas coisas antigas. Você já viu isso? É, não? o cara vai inventando a Vai história, mas inventando esse é o isso. Kaká bom, Não, que tá não. no Corinthians. É o Hodgson. Aí coloca lá com o Alisson, que é um goleiraço, né? Tá vendo como... Ah, não é esse Melhorou, também. não, esse mas não não. é esse também, não é esse quer também. tratar- Não, mas quer? o outro Alisson também me interessaria no Inter, Mas você o não quer... Alisson de São Paulo. Então, a gente pode trocar. Por quê? Vem o Alan Patrick e o Alisson... Não, ué. Ah, seu Ué, espertinho. Eu sou negociador. Acabou, acabou, Vem o Carrinho acabou do São o Paulo. O O Bruno Carrinho a Henrique gente me aceita. interessaria. Quem? O Bruno Henrique do Internacional. Não, depois do gol que ele fez de calcanhar no último Me domingo, não interessaria ganhamos, numa mas troca né? com o Alisson, eu acho muito bom jogador. Olha, Bruno Henrique e Alisson. Trocaria. Não quer mais nada, E né? quando, ó, e uma coisa, quando o Crespo falou que não tem nenhum jogador que interesse pro São Paulo do Corinthians, é óbvio que ele falou aqueles que provavelmente seriam incluídos. Ele tá cansado de saber que se fosse um jogador de alto nível, o São Paulo queria. Mas o que Tem o Hector Hernandes, se ele quer alguém que fale outra liga, tem o Hector a Hernandes. baciada que Teto de sobrou do barriga, Corinthians, aquela baciada que sobrou do Corinthians, não dá pra trocar pelo Alisson, é isso. É, E baseado por que o aqui, São Paulo... fruta, Ô, é fruta. Mas peraí, só uma coisinha. Essa negociação do Alisson era com o antigo presidente, não era? Era. Aham. Agora o novo vai dar sequência, é isso? O novo. É quem tá, O novo quem tá quê? tocando com certeza é o Rui Costa, que segue no cargo. Não, Então, mas há insatisfação Sem do Alisson palpite. também, né? Ixi, já chegou? Palpite, palpite. Nossa, isso veio de repente, porque o assunto é Novo Horizontino versus Palmeiras. E é você que começa, já que você tá tão empolgado em palpitar. Eu vejo que o Palmeiras vai jogar muita bola e vai tomar de 2-0 só. 2-0 Novo Horizontino. Marco Aurélio, Chegou a 1-0 Palmeiras, mais um gol de bola parada. olha que pragmático, doutor. João Paulo, menino levado. Palmeiras perde o 100%, mas não perde a invencibilidade. E toma gol o primeiro do Paulistão. Pode cravar, 1-1. João Pedro. Só pro Edu parar de ser mala aqui um pouquinho, 1-0 pro Novo Horizontino. Cicinho. Aí
esse é jogo de empolgação do Novo Horizontino. 3-1 Novo Horizontino. Vou assistir. Eu vou de 2-1 Palmeiras. Você tem dado azar, mas tá bom. Eu acertei um clássico, 1-1. Cheguei e já acertei o placar do clássico. E se você não reconhece... Eu posso acertar, eu quero ver acertar. Por que os 3 ninguém a 1 foi de 1-1, só eu, então? É cima do empate, você fica em cima do muro. E eu sou quase a última a palpitar normalmente. Edu, seu palpite. Pra tristeza de todo mundo, mais uma vitória. 1-0 novamente o Palmeiras. Olha o Palmeiras. Copiou. Amanhã aquela conferência básica aqui no programa, seguiremos com o jogo aberto, mas agora a gente vai almoçar tranquilos. O Fernando Fernandes chega com os donos da bola. E Nascimento está chegando, a Lili sempre chega. A gente não sabe se o Martínez chega ou não, né, Lili? Essa é uma outra questão aí que envolve o Corinthians. A única certeza é que eu estarei aqui, exatamente. O Martínez, difícil saber, nem o Dorival sabe, né? Como o Dorival falou aí na última coletiva. Bruno, vou dividir em 2 assuntos, tá? Primeiro, falar sobre a preparação para o clássico contra o Santos na quinta-feira. Memphis, Garro e Kaká não devem jogar. O Memphis, ele já está treinando em campo, mas separado do elenco por conta do edema ósseo no joelho esquerdo. Então, o foco do Corinthians é tratar com calma essa lesão para que ele possa jogar a final da Supercopa contra o Flamengo. Ponto. Garro, a mesma coisa, ele passou pela cirurgia no punho, então agora tem que aguardar, ele faz um treino separado, ainda não pode ir a campo num jogo oficial, mas a expectativa é que na Supercopa ele esteja à disposição. E o Kaká? O Kaká teve uma lesão no abdômen, no oblíquo. Por isso, ele não pode jogar, não esteve nem no banco contra o São Paulo, vai ficar fora e a gente ainda não sabe o tempo necessário, que a gente pode dizer, informação do nosso André Hernan, é que as negociações aí entre Corinthians e Atlético Paranaense, né, por empréstimo dele ou pela venda em definitiva dele para o Atlético Paranaense, esfriou, a diretoria não teve mais interesse também, porque o Corinthians deve um dinheiro ainda da contratação do Alex Santana, então o Kaká deve permanecer, ser um reforço aí também para a temporada para o técnico Dorival Júnior. Por que eu falei dividir os assuntos? Ainda vou voltar ao longo desse Sport Center para falar sobre chegada de jogadores, tá? O Gabriel Paulista já foi apresentado, teve a coletiva dele, ele já jogou, né? Fez o jogo de estreia na derrota para o Bragantino. Só que hoje tem a apresentação oficial do Matheus Pereira, que era do Fortaleza, mas que foi revelado aqui pelo Corinthians. Então, na próxima entrada, eu já estarei lá na sala de coletiva. Vamos ouvir o que o Matheus Pereira vai falar sobre essa chegada, esse retorno, né, ao Corinthians, expectativa. E também vou falar de outros jogadores, tá? Pedro Milas, o Caio César, essa questão do Alisson, como o Mendes já falou, eu vou chegar com o lado do Corinthians também. E o Vini Souza, como é que está o interesse do Corinthians por esse atleta aí que disputa o futebol alemão? Então, daqui a pouquinho eu volto para atualizar mais para vocês. Então vamos lá, Caio César, o Vini e também o Alisson, tá? Pelo menos esses 3 assuntos, além da... A gente vai voltar a falar do Alisson, a Lili prometeu trazer o lado do Corinthians e ainda também com outras negociações já do lado de dentro, então do centro de treinamentos, Lili, porque tem a apresentação logo mais, é isso? É isso, Bruno. Daqui a pouquinho começa a coletiva de apresentação do Matheus Pereira, né, que pertence ao Fortaleza, chega por empréstimo ao Timão. Ele já fez a estreia no Clássico, né, mas só agora será apresentado oficialmente aqui. Poderemos perguntar ao novo reforço do Corinthians sobre a proposta, a expectativa, enfim, como é voltar a vestir a camisa do Timão. Lembrando que ele foi revelado pelo Corinthians, fez apenas 3 jogos oficiais, depois já foi vendido e agora retorna. Além dele, é claro que o Corinthians tem novos reforços chegando, né, o Gabriel Paulista, ele já foi apresentado, o Pedro Milas, então o torcedor está aguardando aí para a apresentação oficial desse lateral que pertencia ao Penharol, estava disponível no mercado, Corinthians exerceu o poder de compra, então em breve ele deve ser anunciado oficialmente também. O Caio César deve passar por exames médicos nesta terça-feira, então em breve também apresentado oficialmente. O goleiro João Ricardo, que chega por empréstimo, fica uma temporada no Corinthians, ele pertence ao Fortaleza, ele só deve chegar em março porque ele está se recuperando de uma lesão no ombro, então tem um tempinho maior aí para ele terminar de se recuperar, passar por exames clínicos e aí sim confirmar a chegada dele por empréstimo. Agora o Vini Souza, qual que é a questão dele? A apuração do André Hernan, do Felipe Silva e também do Bruno Andrade é que há interesse claro do Corinthians na contratação desse volante. Ele joga no futebol alemão, no Wolfsburg, e o que acontece? O valor dele é muito alto, o salário gira em torno de R$1 milhão, então para o Corinthians seria muito alto pagar esse valor para ele. Além disso, para o clube alemão, que pagou quase R$100 milhões, um pouco mais de R$100 milhões para a contratação dele, um empréstimo para o Corinthians pagar o salário não seria algo muito válido.
então as tratativas estão um pouco travadas justamente por isso, tá? Questão do salário que o Corinthians teria que pagar, é um valor muito alto para a folha salarial e para a questão atual financeira do Corinthians, e também para o clube alemão, eles enxergam que não vale muito a pena essa negociação. Não tem nada certo, mas também nada totalmente descartado, a gente vai atualizando o Fã de Esportes. Questão do Alisson, quando o Crespo fala, não nos interessa ninguém do Corinthians, o Dorival vai lá e faz assim, ufa, porque ó, ele não quer que saia ninguém não, ele está pedindo mais jogadores, tá? Então ele deixou isso bem claro na última coletiva, de que ele não quer se desfazer de ninguém, ao contrário, quer que o Marcelo Paz traga mais jogadores aqui para vestir a camisa do Timão nessa temporada, Bruno. A gente estava até especulando aqui, Lili, poxa, qual jogador que tem um certo valor, mas que não está sendo aproveitado no Corinthians para ser envolvido nessa troca? Os jogadores mais próximos disso, exato, os jogadores mais próximos, Martins e Carrilho. Charles. Ah, mas aí não. Aí não. Eu acho que ele os ainda caras... entra em campo. Não, mas tô dizendo assim, é claro que você tá falando dos nomes, né? Mas sim, o Charles seria um. Não, mas aí pensando na perspectiva do São Paulo, de forma alguma, né? Assim, acho que os jogadores não mais tem próximos... assim, não tem Pato e Jadson. Não, de forma alguma. Não tem desse tamanho. E assim, os jogadores mais próximos eram de fato o Martins e o Carrilho, e o Dorival, a primeira coisa que ele falou na coletiva foi esclarecer essa questão de que nenhum dos dois sairia por ele, que ele não colocou em lista de troca nenhuma esses dois jogadores, então aí cada vez mais o negócio faz menos sentido dentro daquilo que eu estava falando, claro, no meu entendimento. O Mari para o Corinthians, Alisson funcionaria? Eu acho que sim. Eu gosto muito do Alisson, assim. E com o Dorival foi o melhor momento dele, né? Foi. O Dorival reposicionou o Alisson, você vai falar sobre isso. Não sei, acho que ele deve jogar, mas ele reposicionou o Alisson dentro do São Paulo. Tem que falar agora. Vai, fala. Agora você se comprometa. Não, porque deve ser, hein, Lili? Deve ser um pedido do Dorival, essa questão do Alisson, não é, Lili? Sim, sim. Foi um pedido diretamente do Dorival para o Marcelo Paz. Inclusive, já na temporada passada, o Dorival chegou a falar isso com o Fabinho Soldado. E agora é claro que o Marcelo Paz tomou a frente das negociações. Então, ele quer o Alisson aqui. Realmente tem muito torcedor. É claro que o torcedor corintiano está animado, porque sabe que é um jogador de qualidade e que ele entrega muito, ainda mais com o Dorival, que ele está acostumado. Mas pro lado do torcedor de São Paulino fica essa questão, né? Não faz muito sentido, até porque o Corinthians não vai liberar os melhores jogadores que tem no meio de campo. O Dorival já deixou isso claro. Então, não conseguiria fazer essa troca, né? No final, quem sairia ganhando seria o Corinthians. Fala agora, então, quero ver. Eu acho que a gente vai lembrar do Alisson, para mim. Eu lembro do Alisson em dois momentos. Eu lembro do Alisson no Grêmio, um jogador que era mais de beirada, e o Alisson no São Paulo, que funcionou ali muito bem como um volante ao lado do Pablo Maia. Que no Cruzeiro também era bem de lado, não era? No Cruzeiro também. Então, assim, e ele ao lado do Pablo Maia, que era um cara que dava um pouco mais de sustentação. Eu acho que no Corinthians, obviamente, eu imagino que ele vai insistir ainda nesse esquema de jogo, né, no losango no meio campo. Eu acho que ele pode funcionar perfeitamente como uma dessas pontas laterais ali do losango. Você tem o Ranieri, que é um cara que te dá muita sustentação, que é um cara que vai fazer o trabalho sujo para o Alisson, não que o Alisson precise de um primeiro volante assim, mas ele se beneficia estando ao lado desse cara porque ele é um jogador de menos pegada, naturalmente. Eu acho que quando você tira essa responsabilidade do Alisson ter mais pegada, você vai ganhar a qualidade técnica que ele te oferece saindo do meio para frente. Então, assim, eu acho que é um encaixe perfeito para o Alisson, é um encaixe perfeito para o Dorival Júnior, porque são dois, além de tudo, que já se conhecem, e aí você pode jogar ele com o Matheus Pereira, que é um menino que tem muita qualidade, menino, entre aspas, né, porque perto do Alisson é menino, mas é um menino que também tem muita qualidade. Matheus é primeiro volante? Acho que o Matheus jogaria do lado direito? Não, eu acho que jogaria Matheus, o Ranieri, Matheus e o Alisson. E o Bidon. E aí à frente o Bidon, ainda que eu acho que o Bidon jogue melhor na função dele com o Garro à disposição. Garro 100%, Garro de 10, Bidon, Alisson e Ranieri. Mas sem o Garro, o Bidon tá fazendo essa função do homem mais avançado. Aí seria o Garro de 10 e o Bidon de 8. Bidon de 8, Alisson e Ranieri. Esse seria para mim. Memphis e Yuri. Ô Lili, é importante não deixar o Bidon ir embora, não é, Lili? É sobre isso que eu ia falar, porque a gente está olhando pela perspectiva de reforçar o elenco para a temporada, mas também a diretoria enxerga por um lado de que, assim, podemos perder jogadores importantes, entre eles o Bidon. O Paz, na coletiva de apresentação dele aqui, ele falou que nessa temporada o Corinthians deve fazer a maior venda da história. Na última zona mista lá do Clássico, a gente perguntou para o Bidon, e aí, você vai sair, as propostas estão chegando? Ele falou, meu sonho é jogar no futebol europeu, é disputar uma Champions League. Então, assim, essa possibilidade não é descartada. Então, é claro que a chegada de novos jogadores, Matheus Pereira, possibilidade do Alisson, o próprio Vini Souza, é porque o Dorival sabe que pode perder o Breno Bidon, que é peça-chave nessa temporada, e foi na última também. O Corinthians prevê no orçamento 150 milhões de reais em venda. Ele pode conseguir isso só com o Bidon, Mari. Sim. E aí, assim, financeiramente faz muito sentido, porque o Corinthians precisa, esportivamente não, porque é um jogador muito importante, que te entrega muita coisa, mas a Lili até pode falar melhor, não sei se o Yuri também entra nessa conta, né? Também, porque o Yuri sempre muito especulado, e aí a janela próxima do meio do ano é a principal janela da Europa, então o Yuri também pode entrar nesse pacote financeiro. Aí seria o futebol italiano, Lili?
Teve a proposta da Lazio, né, que o Corinthians acabou negando, mas o futebol italiano chega forte aí para tentar contratar o Yuri Alberto, por isso que há essa expectativa dessa janela no meio da temporada. Não só do Bidon, mas também do Yuri Alberto. A gente fala pelo Bidon, né, por conta dos últimos lances, dos últimos momentos, ele está muito em alta, mas sem esquecer que o Yuri Alberto também é muito disputado, principalmente pelo futebol italiano. Então o Corinthians está se reforçando porque sabe que no meio da janela de transferências pode realmente perder esses jogadores. Vocês acham que o Bidon é um jogador já pronto para jogar na Europa? Não, para mim ainda falta um pouquinho de maturação, mas qual foi o último jogador brasileiro que saiu pronto daqui também, né? Acho que a gente precisa parar para pensar muito nisso. Acho natural que ele saia, porque é o desejo do jogador e é muito difícil segurar quando o desejo do jogador é esse. Acho que o último foi o Neymar, que estava 100% pronto, né? A ir para fora. Então, assim, obviamente a gente fala de jogadores de prateleiras totalmente diferentes, mas eu ainda estou para ver o melhor Bidon na melhor função dele, que no meu entendimento que é a camisa 8, né? Eu acho que o Bidon ele se encontra muito mais na reta final do ano quando ele precisa fazer uma função de 10, que era a função do Rodrigo Garro. Então, e ele entrou muito bem. Eu acho que ele não está pronto, mas não vai ser surpresa nenhuma se ele sair. Até porque quando o jogador está em alta nesse nível do Bidon, com título, jogada importantíssima para o título que rodou o mundo inteiro, agora gol em clássico, parece que cada vez mais ele vai caminhando para a porta de sair do Brasil, que é uma pena para o futebol brasileiro. Acho até que a questão mais dele nem é de qualidade técnica, porque isso ele tem, mas é a questão física. Mas o Diniz falou até do próprio Ryan, né? Olha que o Ryan é forte. Exatamente. Acho que o Ryan é um cara que, se chegar na Europa, ele vai trombar com o zagueiro lá e não vai ser um problema para o Ryan. Para o Bidon jogar no meio de campo de um grande clube europeu, por conta da questão física, atualmente, ele teria uma dificuldade, eu acho. Mas o desenvolvimento vai chegar. Se ele sai do Brasil, o desenvolvimento vai chegar. Como está chegando, por exemplo, para o Estevão agora lá. Exatamente. Mas para mim é questão um pouco técnica ainda também. Para você ainda tem a questão técnica. Lili, até mais, tá? Então a gente vai seguir acompanhando, tem a apresentação aí, você volta em breve. Os jogos na quarta, destaque aí para São Paulo e Portuguesa, Mirassol e Red Bull Bragantino, também confronto de Série A. Tem ainda Corinthians e Santos, clássico que acontece na quinta-feira. Na sequência do Alisson, porque essa história ainda tá viva e o pessoal quer saber informações do Corinthians também, viu, Bruno Andrade? Eu vou entregar o Alisson pro Hernan, o Hernan tem mais detalhes. O que eu posso falar agora é do Martínez. Não voltou ainda da Venezuela e a nova informação, enfim, pode parecer que é nova, mas enfim, ao mesmo tempo não é, sem previsão de volta. O Corinthians diariamente pergunta, quer tentar entender quando é que volta o Martínez, que entre aspas ficou preso na Venezuela por conta depois do Trump, que invade a Venezuela, leva o Maduro embora, etc, etc, as fronteiras fechadas, mas ainda assim o Corinthians frequentemente pergunta e tenta o regresso o quanto antes do Martínez. E a minha última atualização, enquanto vocês falavam aí de Cauli, de São Paulo, de Bahia, conversei com uma pessoa muito próxima aqui ao Martínez e a resposta basicamente continua sendo: não há previsão de volta, o Corinthians continua incomodado. Aliás, falamos isso na sexta-feira e muita gente foi atrás e repercutiu e criticou que o Fala Fonte quer fazer barulho, quer criar polêmica, tá tudo bem com o Martínez e Corinthians. Não, o Dorival depois, no pós-majestoso, deixou bem claro que o jogador não entra em contato com ele, não responde ele, a não ser que responda a diretoria. O clima é ruim. Claramente o clima é ruim nos bastidores, porque o Corinthians precisa do Martínez dentro e fora de campo, mas sobretudo dentro de campo. Já perdeu o Maicon, é bem verdade, contratou o Matheus Pereira, continua em busca de outros jogadores, mas é um Corinthians ali com o meio campo um pouco desfigurado. E busca o quanto antes o retorno do Martínez, mas a última resposta que eu tive é que, por enquanto, não tem previsão de volta. Então não chega amanhã, não deve jogar no fim de semana, até porque vai ter um longo período ainda quando voltar, de ritmo de jogo, de readaptação, etc, etc. Mas sobre o Alisson, eu passo a bola pro Hernan, porque eu sei que ele tem mais detalhes sobre a última investida do Corinthians por empréstimo, ou pelo menos aquilo que o São Paulo busca para poder emprestar o jogador. O Adriano Santiago, o Felipe, falou aqui, ó, o Savarino também estava na Venezuela e já voltou. Nada a ver essa história. Sabe quem o Martínez tá aparecendo? Quem? Você. Eu? De férias, não voltava pra live, só ficava lá curtindo o Rio Grande do Norte, sem dar satisfação pra ninguém. Mas eu tinha data pra voltar, e quando a data tava marcada, eu voltei. Não é verdade? De certa maneira, sim, né? Sei. Liga lá no RH e pode ligar lá. A informação. Eu que vou ser demitido. Fala com a pergunta pra Aida. Tá. Você conhece a Aida? Não, ainda não. É a esposa do Bessone. Ah, é? É. É a esposa do Bessone, pô. Olha lá, viu? Sabia não. Desde surpresa. Sabia não. Nem eu sabia. Então, liga pra ela. Vamos falar Cuidado aqui. com ela, viu? Ela é braba? É. Mãe do Lourenço. Não, ela... É corintiana? Mãe do Lourenço. Ela é corintiana? Ela é palmeirense. Não. Verdade. Pegou. Grande Vessone. Não é? Ela é palmeirense, não é, o Bruno Andrade? Ela é palmeirense, o Vessone é corintiano, e nessa luta diária, o Lourenço foi pro lado alvinegro. Mas faltou pouco, viu? A Aida por pouco não vence essa batalha. É mesmo? Essa informação não tem. Essa é boa. E você entregou o time do Vessone, cara. Desculpa, Vessone. Desculpa. Pô, não pode. Desculpa aí, meu. Desculpa, Vessone. Te amo. Um beijo.
Ele trabalha no meu timão. Não é. Não. Ah, mas eu conheço uma galera que cobre, por exemplo, o Corinthians da vida aí. Normal. Que torce Eu já cobri muito Corinthians. Eu cobri o título do Corinthians agora na Copa do Brasil. Então. Fiz o Poropopó junto com os jogadores e não sou corintiano. Tá vendo? Profissionalismo. Isso chama-se profissionalismo. Eu estou de preto e branco aqui. Aqui quem que fez? Você. Eu estou de preto e branco aqui, mas eu tô aqui trabalhando firme e forte. Vamos trabalhar. Os caras estão dando risada aqui do Vessone, a Luiz Amaral, kkkk. Deixa o like aí pra gente. A gente falou do Alisson. Falando no time do Vessone, vamos falar aqui do Alisson. Informação importante que eu trago aqui em primeira mão para vocês. Hoje deve encaminhar a ida do Alisson para o Corinthians. Eita. Hoje deve dar o start para finalizar a negociação. Isso é bom, bem. O Alisson, o São Paulo vai enviar hoje para o Corinthians uma contraproposta da proposta que foi enviada pelo Corinthians nos últimos dias para contratar o Alisson por empréstimo, como a gente trouxe aqui ontem. E os moldes desse negócio é assim: o São Paulo quer uma compensação financeira e essa compensação financeira pelo empréstimo deve ser algo em torno de R$1 milhão, pouquinho mais de R$1 milhão, pelo empréstimo. 1 ano com opção de compra ao final desse empréstimo. E, obviamente, o Corinthians pagando o salário do jogador. E o salário do jogador, isso é importante para o São Paulo porque tira um pouco da folha salarial do São Paulo, que é uma folha grande e que tem problema, porque o São Paulo tem ali pequenos atrasos ali na questão do direito de imagem. Então, hoje, essa contraproposta vai ser enviada pelo São Paulo hoje para o Corinthians, e aí vai depender do Corinthians de fechar o negócio. Mas eu achei um bom negócio. O Alisson quer muito respirar novos ares. E aí é importante trazer uma informação que, assim, muita gente falando, o Alisson quer ir embora, o Alisson pediu para ir embora, o Alisson pediu para ser negociado. O que eu tenho de informação e checando em várias frentes sobre essa notícia é que, assim, o Alisson teve uma conversa com a comissão técnica no começo da temporada e deixaram muito claro para o Alisson que ele não seria a primeira opção, que ele não seria titular, que às vezes ele ia ficar no banco, que às vezes ele não ia ser relacionado, não ia entrar, porque tinham outros jogadores na frente. Isso foi uma explicação da comissão técnica para o jogador. E o Alisson continuou trabalhando, fez a pré-temporada, tanto que ele foi titular no primeiro jogo. E aí, quando pinta a possibilidade de um Corinthians, e outros clubes procuraram também o Alisson pensou o quê? Dorival é um cara que tem a confiança dele. Sim. Existe uma confiança entre Alisson e Dorival. Existe um projeto esportivo para ele, Alisson, no Corinthians, que é disputar uma Libertadores. Isso, já fase de grupos. Fase de grupos. Então, assim, a análise do profissional Alisson foi: aqui tem uma oportunidade de eu continuar a minha sequência de carreira, jogar, disputar e tal, além do projeto esportivo. Então, assim, o Alisson avaliou de maneira positiva o convite que o Dorival fez para ele e as negociações foram abertas. E essas negociações devem começar a concretizar a partir de hoje, quando o São Paulo mandar a contraproposta. E é importantíssimo a gente falar que o Alisson jamais vai deixar para fora ou deixar para trás a história que ele tem no São Paulo, a gratidão que ele tem no São Paulo. A gente lembra que o Alisson passou por um problema muito difícil, né, pessoal, que inclusive ele revelou aqui na ESPN, no Bola da Vez, né, ele teve um problema pessoal sério, e o São Paulo o ajudou demais, então ele tem essa gratidão. Só que hoje, uma ida ao Corinthians que deve se concretizar, né, nas próximas horas, próximos dias, muito em função da sequência dele como profissional de futebol. E aí no chat perguntaram assim, o Pedro Henrique, se o Alisson vier para o Corinthians, não vem mais o Vinícius Souza? Não é que não vem mais, o Corinthians ele ainda busca um camisa 5, né, Hernan? É um camisa 5. O Alisson não é 5. O Alisson é mais um jogador... O Alisson faz 5, faz 8, faz também lado de campo. 5? Cara, ele já jogou como... Assim, não tô falando que ele jogou como titular em várias partidas. Já jogou, mexe o time ali e tal, não sei o que, o Alisson fica mais pra trás. Já fez a função ali. E até essa questão do Corinthians, porque o Vinícius Souza, a gente já alertou aqui no Fala Fonte, é um jogador que interessa ao Corinthians, tá no Wolfsburg, ex-Flamengo, só que é uma negociação muito difícil de acontecer, porque o Wolfsburg pagou 15 milhões de euros pelo Vinícius Souza e o Corinthians queria empréstimo por 1 ano, pelo menos. Então é muito difícil, tem uns vencimentos altos. Teve outro volante que o Corinthians sondou no mercado, que foi o Mandaca, mas as conversas não avançaram até o momento, mas é outro jogador que tá no radar, por exemplo. Perguntaram aqui, o Tavi Sobre perguntou aqui, o Bruno, fora o Alisson, o Timão negocia com algum outro reforço? Eu vou responder, vou aproveitar aí a deixa do Vinícius Souza. Ontem, quando surge a informação do Vasco buscando o Cuiabano, ex-Botafogo, hoje no Nottingham Forest, conversando com uma pessoa ali do Vasco, e essa pessoa, por acaso, nos tinha assistido mais cedo, essa pessoa me disse que o Vasco também havia consultado o Vinícius Souza, no caso o Wolfsburg, para poder tentar entender um processo de negociação.
E ontem nós falamos, é praticamente impossível, não dá para dizer que é impossível, enfim, falo frequentemente no mercado da bola, a verdade de hoje é a mentira de amanhã e vice-versa, mas tanto o Vasco como o Corinthians, mas especialmente o Corinthians, porque foi o primeiro, os dois entenderam na perfeição que é praticamente impossível o empréstimo do Vinicião, do Vini Souza. Muito por conta dos vencimentos altos, porque o Wolfsburg pagou caro, 15 milhões de euros mais 2 por objetivos. Não tem sido titular, mas é um jogador que faz parte ainda dos planos, então um empréstimo com as condições que gostariam Corinthians e Vasco é muito inviável. Então o Corinthians hoje busca outros jogadores para essa posição, consequentemente o Vasco busca outros jogadores para essa posição. A gente fala bastante do Alan, do Flamengo, o Corinthians está em cima juntamente com o São Paulo, o Corinthians não desistiu, é o 5 aí, é o primeiro volante que o Corinthians busca, mas o Vini Souza, eu tomo muito cuidado para dizer que é impossível, mas é praticamente impossível nos moldes por empréstimo para o mercado brasileiro agora em janeiro, meus amigos. O pessoal tá brigando aqui no chat. Não precisa brigar, pessoal. A gente vai falar de todo mundo, não vai? Terça-feira brigando? Não briga não. O pessoal, fala desse, fala do outro, mas já tá falando, mas não sei o que. Não, calma, pessoal. Concentrem as suas energias nos likes, no lugar de brigar. Bom. Não é? Exatamente. Daqui a pouco tem informação de Flamengo, Botafogo. Vamos falar agora do Flamengo? Quer falar de Flamengo, então? Vamos lá, né? Porque estavam perguntando primeiro do Michael aqui. Tá. É que eu perdi quem perguntou aqui, mas vamos lá. O Michael é no Corinthians? Não, o Michael é no Santos. Ah, no Santos. Vou explicar essa situação até. O Atlético recuou na negociação com o Corinthians pelo zagueiro Kaká. O Furacão tinha conversas pelo retorno do defensor, mas não deve avançar para a contratação. Segundo apurou o GE, o principal motivo para a mudança de ideia da diretoria rubro-negra é a dívida em aberto do Corinthians pela contratação do volante Alex Santana em 2024. No começo do ano passado, o Atlético processou o clube paulista e cobrou 12,3 milhões pelo atraso de 2 parcelas. A reportagem ainda apurou que o presidente atleticano, Mário Celso Petraglia, não aceita envolver a dívida nas tratativas por Kaká e faz questão de receber os valores. A informação sobre o desdobramento da negociação foi veiculada primeiro pela repórter Monique Vilela, da rádio TMC, e confirmada pelo GE. O Corinthians, por sua vez, alega que não recebeu oficialmente a desistência do Furacão pela contratação do zagueiro e impôs a condição para negociar o jogador: apenas venda. O Atlético fez uma proposta de empréstimo ao Timão por Kaká, mas a investida foi prontamente recusada. Kaká se recupera de uma lesão no abdômen, que o tirou do clássico contra o São Paulo, no domingo, pelo Campeonato Paulista. Ele havia sido titular na derrota por 3-0 para o Red Bull Bragantino, improvisado na lateral direita, mas sentiu dores e precisou de tratamento. Aos 26 anos, o zagueiro defendeu o Atlético em 2023 e está no Corinthians desde 2024. O contrato tem validade até o final de 2028.